Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 12 capítulos. Estamos no capítulo 1, que trata da lei divina ou lei natural. E hoje vamos começar o subitem que trata do bem e o mal. O bem e o mal. Questão 629, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Que definição se pode dar da moral? Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, daí o nosso progresso moral se dá como o resultado do bom uso do livre-arbítrio, quando nós escolhemos o bem ao invés do mal. É assim que usamos bem o livre-arbítrio. Então, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Sim, agir bem é agir de acordo com a lei de Deus. E quando nós usamos nosso livre-arbítrio escolhendo bem, de acordo com a lei de Deus, progredimos. Ela vai vir cada vez mais à nossa consciência, porque ela está gravada na nossa consciência profunda. Cabe-nos trazê-la à luz da nossa consciência em vigília, vamos dizer assim, não é? Para que ela flua através de nós, a lei de Deus. E assim, não é? Fazemos como Jesus nos concita, fazer brilhar a nossa luz. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Fazer tudo pelo bem de todos. Isso nos preserva contra o egoísmo, ou seja, eu vou fazer aquilo que faz bem para mim e é só o que me importa. Não tem como dar certo. Não é uma boa escolha moral. A boa escolha moral é o que atende ao bem comum. Este é o nosso interesse também. Ah, mas o meu interesse não é esse. Então, nós temos que nos aprimorarmos. Lembrando Paulo de Tarso. É difícil fazer boas escolhas. Estamos cheios de condicionamentos do nosso passado, mas decidimos nos renovar, decidimos ser discípulos de Jesus. E sendo assim, como mesmo Paulo diz, nova criatura somos. Mas é difícil. O bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. Ai, Senhor, me ajuda a estar mais vigilante, para que eu não me traia, porque eu não quero repetir e ficar lá naqueles padrões antigos. Eu quero agora ser um homem novo, um homem de bem. Aí, por que você diz homem? Porque homem é o espírito encarnado, que é um termo, é uma palavra. Muito bem. Já vimos a 629, na 630, pergunta Allan Kardec. E quem determinou essa palavra? Não fui eu. É uma definição feita na metade do século XIX. Foi assim que foi construída a doutrina espírita. É uma palavra. Não fere ninguém. Pelo menos, eu nunca ouvi ninguém que se sentisse ferido. Né? Nós entendemos que é um
um termo usado que tem um significado próprio. Espírito encarnado. Quando é desencarnado, é espírito. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Como é que eu vou distinguir o bem do mal? O que é bem e o que é mal? Resposta dos espíritos superiores: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. É não se submeter a essa lei. 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Resposta: sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Isso é muito importante. O maior cego é o que não quer ver. O mais ignorante é o que não quer saber. Não se esclarece, não se prepara, mas a vida não vai esperar. A hora certa vão vir as provas. Então é bom que a gente se prepare, não é? Aprendendo que é o bem, para não termos dúvidas na hora de fazer as nossas escolhas. Fazermos as nossas escolhas. Então, é possível distinguir por si mesmo o ser humano o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir o bem do mal. Inteligência. Está fazendo mal a alguém? Então não pode ser bem. Está prejudicando alguém? Não pode ser o bem. Eu estou passando por cima de alguém? Eu estou humilhando alguém? Não pode haver bem nisso, não é? 632, pergunta Allan Kardec. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Resposta. Jesus vos disse: vede o que gostarias que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então vejamos lá. O aborto, por exemplo. Meu corpo, minhas regras, é uma vida. Eu opto em matá-la, em exterminá-la. E muitas pessoas acreditam que isto está correto. Mas aí ele nos dá uma fórmula para nós verificarmos se realmente aquilo é correto. Nós gostaríamos que fizessem conosco se nós estivéssemos na barriguinha de alguém, nos preparando para reencarnar, tendo saído do mundo espiritual, com planejamento reencarnatório, cheio de planos. E aí, alguém que nos considera um nada, resolve nos matar, porque nós estamos atrapalhando, somos um problema, não somos um ser humano. Não é? Criança não é tratada como um ser humano. Ah, eu estou com um problema. Não, você não está com um problema, você está com um bebê, uma pessoa. Essa pessoa, ela é um espírito, é o corpo de uma nova encarnação para um espírito. E se fôssemos nós? Íamos gostar que isso acontecesse? É uma boa reflexão, não é? Quando nós nos colocamos mesmo, isso é empatia, não é? Quando nos colocamos no lugar do outro. E se fosse eu gostaria
que alguém me matasse no útero da minha mãe e frustrasse meus planos de realização? Vejamos agora 633. Pergunta Allan Kardec. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Vamos ler de novo. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade. Bom, se eu escolho o mal, eu recebo de retorno o quê? O mal. Se eu faço o bem, eu recebo de retorno o bem. Reciprocidade, lei de causa e efeito. Ok? Não pode ser aplicada a conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Eu estou aqui pensando uma coisa, mas eu vou primeiro ler a resposta, ok? Resposta dos espíritos superiores: quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Causa e efeito, reciprocidade. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punido. Ou seja, vem uma dor de barriga. Lei natural. Não vai vir um anjo tocar no nosso ombro, fazendo com que o que ele deseja de punição se cumpra. Não. É um efeito natural da nossa escolha. Dá-se o mesmo em tudo, dizem os espíritos. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então vamos imaginar pessoas que se iram demais. Estão sempre iradas. Não são comedidas nas emoções. Passam, então, a ter como efeito sofrer do fígado. Porque a ira ataca o fígado. Já está provado em estudos científicos que os órgãos são sensíveis a determinadas emoções. Uma mágoa ataca os seios, né? Câncer de mama, pessoas que guardam mágoas. O medo ataca os rins, né? Então, as consequências. Se nós não nos comedimos, não dosamos, se nós não dosamos as nossas emoções e nos excedemos, não só nas emoções, como em outras coisas, bom, vai passar pela emoção, não é? Pode ser a cobiça, pode ser a inveja, tudo isso pode nos fazer exceder e trazer lá as consequências dos excessos. Então, se nós escutássemos a nossa vozinha interior dizendo basta, chega, para com isso não vai dar certo, e evitaríamos muitos males. Que acusamos a natureza, não sei, eu sofro do fígado, deve ser de família, a natureza, a genética. Somos nós que administramos toda a organização orgânica. Organização orgânica. Não, são coisas diferentes. Organização
ou gestão do nosso organismo. Não no nível consciente, mas é o nosso espírito que mantém tudo funcionando e nós podemos ir contaminando essa dinâmica orgânica com os excessos. Muito bem, acabamos por hoje. Fomos até a questão 633. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.